A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje quero falar um pouco mais a respeito do ateísmo, que anda de mãos dadas com o comunismo e vice-versa. Não existe esse negócio de um cristão ser comunista. O próprio João Paulo II, e olha que eu não sou católico, ele mesmo já defendia que aquele que defende o comunismo não pode ser considerado um verdadeiro cristão. Da mesma forma, eu também não considero um verdadeiro cristão, uma vez que o comunismo ele combate a religião, ele combate Deus, ele combate os ensinamentos de Cristo. Nós temos visto isso muito nos dias atuais. Uma perseguição ferrenha contra a Igreja do Senhor. Essa PL aí que estão querendo aprovar no governo, da oposição, na verdade, na esquerda, né? A esquerda está querendo que seja aprovado uma PL, ou seja, um projeto de lei 2630, onde eles vão cercear a liberdade de expressão especificamente no campo religioso, especificamente no que diz respeito, se você não está sabendo, a alguns versículos que deixaremos de postarmos nas redes sociais, seremos punidos se nós postarmos alguns versículos estabelecidos por eles à esquerda. Então esta é uma das provas e é só a ponta do iceberg com relação àquilo que estão querendo fazer com a igreja. Basta você dar uma olhada em países onde o comunismo impera, países onde a ditadura, a arbitrariedade impera, tais como a Coreia do Norte e tantos outros países, você vai ver o que fazem com os cristãos lá. Existe até mesmo um site onde você pode achar filmes cristãos baseados em histórias reais do que acontece nesses países aí. Bom, eu quero começar aqui também lendo a palavra de Deus no Salmo 2, onde Deus, ele mostra que isso já acontece, já acontecia, acontece, mas que Deus, ele chega a rir, vamos dizer assim, de um certo modo, da tentativa vã do homem tentar destruir o cristianismo, tentar destruir a religiosidade no coração do homem. Quando eu falo religiosidade, não estou querendo dizer aquela religiosidade mesquinha ou superficial, não. A comunhão do homem com relação a Deus, a comunhão do homem com Deus. Bom, aqui no Salmo 2 fala assim: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamo-nos de nós as suas cordas. Mas aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Olha só, este Salmo 2 está falando que os povos se juntam, se mancomunam contra o Senhor, contra o ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor, senão o Senhor Jesus Cristo? Para dizer, rompamos as suas ataduras, numa linguagem figurada, quer dizer, vamos cortar esses laços de Cristo com a humanidade, da humanidade com Cristo. Mas a palavra fala que o Senhor dos altos céus se rirá deles, o Senhor zombará deles, ou seja, é uma palavra figurada onde Deus quer dizer que todos os esforços deste povo anticristão, a serviço do anticristo, a serviço do próprio diabo, será um serviço vão, será um trabalho totalmente vão e infrutífero. Bom, mas eu estou aqui também para clarear o seu entendimento com relação a essa questão do comunismo e do ateísmo. Os dois andam de braços dados, de mãos dadas. Primeira coisa que eu quero aqui ler para você são algumas notas que eu copiei de uma matéria da UOL, de um site da UOL, já estarei dando a fonte aqui, especificamente de quem escreveu. Se quiser pesquisar lá para você conhecer um pouquinho mais, para você ver os danos que o comunismo causa em todos os países onde ele adentra comunismo, socialismo, avançando para o socialismo, o que causa na cabeça das pessoas, o que causa nas famílias, qual a proposta realmente do comunismo. É lógico que aqui em 15 minutos não vai dar para abranger tudo isso, mas vamos lá, estarei lendo com vocês. Os precursores do comunismo. Quem são os precursores do comunismo? O comunismo surgiu com a estruturação do socialismo científico por Karl Marx e Friedrich Engels. Me desculpe se eu não sei pronunciar direito, isso aqui são alemães, né? Eu não falo alemão. Eu creio que seja Friedrich Engels. O escrito mais famoso desses dois pensadores, de Karl Marx e Friedrich Engels, é o Manifesto Comunista de 1848. Então, se você ler essa obra, o Manifesto Comunista, você vai ter uma ideia muito maior a respeito dessa ideologia que quer corromper
o cristianismo no coração do homem, ou melhor até dizendo, né, quer arrancar o cristianismo do coração do homem, bem como todas as outras religiões. O comunismo é uma ideologia que prega, presta bastante atenção nisso. O comunismo é uma ideologia que prega a abolição da propriedade privada, ou seja, ninguém mais terá direito a ter isso ou ter aquilo, dizer que essa propriedade é minha, não. Vai ser considerada do Estado. O comunismo prega isso, a ideologia que prega a abolição da propriedade privada e o fim da luta de classes, além de construção da igualdade e justiça social entre os homens. Isso aqui é de rir, né? É de rir, como se eles estivessem interessados na igualdade de condições sociais entre as raças. E o comunismo, ele também foi inspirado em Platão, 428 ou 427 a.C., do livro A República, Supressão da Propriedade Privada e da Família. Então veja bem, Platão também tinha umas ideias um pouco comunistas, né, naquela época, que retratava o comunismo de hoje. Agora, o comunismo também, ele prega, como também no livro de Platão, a supressão da propriedade privada e da família. Essa palavra supressão quer dizer algo que seja impedido, algo que lhe tire o direito. Então, olha só, a supressão da propriedade privada e da família. Não esqueça disso, da família. A abolição do núcleo familiar para a devoção do bem público. Dessa forma, os vínculos matrimoniais deixariam de existir e o acasalamento entre homens e mulheres deveria ser temporário. Os filhos que nascessem deveriam desconhecer os pais e ficar sob os cuidados permanentes do Estado. Olha que absurdo! A dissolução da família. A família, os filhos não pertenceriam mais aos casais. O Estado comandaria como a família deveria andar. Os filhos pertenceriam ao Estado. Outra característica também do comunismo é o ateísmo marxista-leninista. Marxista vem de Karl Marx e leninista vem de Lenin. Olha só, é o tipo de filosofia, porque o ateísmo, é por isso que eu falei para vocês que o ateísmo ele anda de mãos dadas com o comunismo e vice-versa. Porque o comunismo ele implanta um tipo de política onde exclui-se Deus da sociedade, exclui-se totalmente Deus da sociedade, porque não pode comungar, Deus não comunga com o comunismo, Deus não comunga com essas ideias ditatoriais, essas ideias excêntricas do comunismo. Olha só, o ateísmo marxista, naquela época de Marx, já falava sobre o ateísmo marxista-leninista, é o tipo de filosofia de Marx, que rejeita completamente a religião, abrangendo o entendimento totalmente materialista, totalmente materialista. Se o regime comunista for instalado completamente no Brasil, a primeira coisa que eles vão fazer é implantar o materialismo, porque este é o sistema político deles, o materialismo em todos os lares, e pode lançar fora todo tipo de espiritualidade. A proposta deles é essa, a ideia é essa. É excluir aquilo que diz respeito à espiritualidade, aquilo que diz respeito ao cristianismo, logicamente. Abrangendo, como está escrito aqui na matéria, um entendimento totalmente materialista. Marx defende que a religião é o ópio do povo, ou seja, a droga do povo. Olha que ponto que chegou Karl Marx naquela época, mas o comunismo também prega, até hoje prega isso. Existe um sistema político chamado o ateísmo de Estado. Você já ouviu essa palavra, o ateísmo de Estado? Ou seja, é um sistema político onde o ateísmo ele é adotado para nortear o rumo das cabeças pensantes de todos os integrantes de uma família. O ateísmo de Estado é o Estado determinando que o ateísmo seja a única regra a ser seguida no lugar de todas as religiões, no lugar do cristianismo. O ateísmo, e você sabe muito bem que ateísmo na verdade é a oposição que se levanta contra Deus, contra a espiritualidade, é a negação da existência de Deus. Como eu falei, isso aí é papo furado dos ateus, tá? Eles sabem muito bem que Deus existe, eles não são descrentes em Deus, eles são opositores a Deus. Eles falam que não, mas na verdade são opositores a Deus. Então existe o ateísmo de Estado. Vou ler aqui para vocês na matéria. O ateísmo de Estado é a incorporação do ateísmo em regimes políticos, ou seja, uma tentativa de secularização em grande escala por parte dos governos.
é a promoção da irreligião. Secularização. O que é secularização? Tornar mundano todas as famílias, tornar mundanas todas as famílias, todo indivíduo deve ser mundano, secularizado. O que importa para o comunismo dentro do ateísmo de Estado, dessa política ateísta de Estado, é que o homem tem uma visão totalmente materialista, secularista. O que este século ditar será como regra na cabeça de todos. Deve-se excluir Deus totalmente das escolas, é o que está acontecendo nas escolas, excluir-se Deus de todos os lugares. É a secularização, é a promoção da irreligião. A promoção estatal do ateísmo como norma pública foi implementada pela primeira vez durante a Revolução Francesa, de 1789 a 1799. O México seguiu políticas semelhantes, a Bulgária, a Estônia, Letônia, Rússia e Ucrânia também. A Alemanha Oriental e a Tchecoslováquia também entraram nessa. Ou seja, o ateísmo de Estado é a incorporação de um regime onde vai excluir Deus totalmente dos lares hoje. Cristãos têm que deixar de ser cristão, se tem outra religião tem que deixar de ser religioso também, tem que abandonar a religião. Conclusão, o comunismo é o inimigo número 1 do cristianismo. Sobral Pinto afirma que o marxismo age em 2 pontos: combate implacável às religiões e a substituição da religião pela ciência. Olha só qual é a característica principal do comunismo: combate implacável às religiões. Você não poderá mais ministrar uma religião no coração dos seus filhos, você não poderá mais levar seus filhos para uma igreja, você não poderá mais abertamente pregar o que a Bíblia Sagrada ensina, como hoje já estão começando através de PLs, ou seja, projetos de lei, tentando fazer com que nós venhamos ser calados, amordaçando a boca do cristão. O que o Estado não sabe é que o Império Romano e diversos outros impérios já tentaram isso e em vão conseguiram. Não conseguiram coisa alguma. Ninguém nunca pode acabar com o cristianismo. Ainda que queime, como na Revolução Francesa, empilhem Bíblias e Bíblias em praças públicas e toquem fogo nas Bíblias, ainda assim ninguém poderá destruir o cristianismo, porque o cristianismo ele nasceu com Cristo, não nasceu conosco. E o cristianismo está em nosso coração. Se não pudermos falar das verdades da Bíblia Sagrada, nós a viveremos, nós a vivenciaremos em nosso coração e nossa vida diária, e isso será a verdadeira pregação do Evangelho no meio de todos aqueles que nos rodeiam. O Estado jamais poderá, o Império Romano chegou a matar, trucidar, queimaram vivo, lançaram para as feras, e tudo que eles conseguiram foi aumentar cada vez mais. Como alguém disse, o sangue dos mártires eram como sementes jogadas ao chão. Quanto mais matavam cristãos, mais pessoas se convertiam a Cristo Jesus. Então é totalmente impossível o Estado acabar com o cristianismo, porque a origem do cristianismo é divina. É impossível o ateísmo acabar. O que podem fazer é fazer esses estardalhaços, mas o meu papel aqui como cristão é te alertar para que amanhã não seja tarde essas influências sobre a vida dos seus filhos. Você deve combater esse tipo de coisa. Não esqueça, o comunismo é o inimigo número 1 do cristianismo. Ele combate implacavelmente as religiões e promove a substituição da religião pela ciência. É o que os ateus estão querendo aí. Por isso que os ateus, eles são muito pelo lado de partidos de esquerda, por isso que os ateus apoiam grandemente a secularização, o combate, a todas as religiões, tudo isso aí que você viu aqui. Aliás, deixa eu falar para você a fonte, que eu já estava me esquecendo, a fonte disso que eu estava pesquisando. Vou mostrar para você, você pode encontrar essa matéria aqui no site da UOL por Renato Cancian, na página Pedagogia e Educação. Então, Deus se rirá, e tudo que Deus faz mesmo é rir, tanto de comunistas quanto de ateus. Ninguém destrói Jesus Cristo, é impossível destruir Jesus Cristo e a sua igreja. Fiquem com Deus.